Lívia lembrou da oposição se incomodar e da administração considerada temerária ser uma das implicações para pedido de abertura do processo de impeachment, para falar sobre uma situação que está sendo considerada não um golpe, mas alguma coisa, uma cortina de fumaça, algo a ser olhado com muita atenção. Na semana passada, depois de algum tempo, o presidente do Conselho Deliberativo, pedi para o Marinho colocar uma arte para mim, para quem não é corintiano ou nem está acompanhando esse cabo de ferro há muito tempo, entender mais ou menos do que se trata. No dia 12 de agosto, foi pedida a abertura de um processo de impeachment, foi falado sobre isso na reunião, a situação foi para a Comissão de Ética, para a Comissão de Justiça, foi lido o relatório, e primeiro foi encaminhado 7 nomes para a Comissão de Ética para saber, para eles se defenderem a respeito do que havia sido apurado pela Comissão de Justiça. Não publicado, sem ter lá os artigos e itens, qual é o problema de cada um desses 7, que inclui dirigente e ex-dirigentes. Depois de uma questão política, uma força política, foram entregues as assinaturas e o presidente do Conselho resolveu encaminhá-las, depois de algum tempo, com o documento em mãos, para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética é presidida pelo senhor Roberson Medeiros, conhecido no Corinthians como Dunga, já participou de vários lados, mas foi eleito na atual gestão pela situação, assim como o Romeu Tuma era candidato do Melo para ser presidente do Conselho. Os demais membros da Comissão de Ética são o Mário Melo Júnior, o Paulo Juricício, o Rodrigo Vicente Bittar e o Rodrigo Tomé, também de chapas que ainda apoiam o presidente. Segundo o regimento interno, quem intima as pessoas a responder um processo administrativo é o relator do processo. Na semana passada, as 7 intimações foram enviadas, as 7 assinadas pelo Roberson Medeiros. Segundo o regimento interno, isso implicaria ele em ser o relator dos 7 processos, cada um pode ir de multa, suspensão, no caso de presidente e vice-presidente, que são cargos eletivos, as punições poderiam chegar até impeachment. Segundo o regimento interno, e até o Roberson Medeiros tinha me dito na semana passada, os processos iam caminhar em sigilo, porém todos teriam direito à ampla defesa e o devido processo. Os 10 dias que eram para ser entregues à defesa, e a gente não sabe exatamente de que cada um se defende, viraram 10 dias úteis para alguns dos investigados. Eu liguei para eles e alguns falam 10 dias, e, portanto, esses 10 dias acabariam amanhã não, quarta-feira, e para alguns vale 10 dias úteis, que é o que diz o Código de Processo Civil, já que o regimento interno do Corinthians não é claro, vale a lei federal. Muito bem, mesmo que sejam 10 dias, isso seria sexta-feira. E coincide com a semana em que, então, até o presidente, que é o cargo mais visado, mais conhecido, teria que entregar uma defesa de um processo de impeachment. Segundo o regimento interno, a intimação precisa conter quais são as acusações, até para a pessoa se defender. Porém, as 7 intimações foram feitas para que as pessoas se defendam em processo prévio sem dizer do que elas estão sendo acusadas. Há quem diga dentro do Corinthians que essa é uma jogada para eventualmente anular os processos ou adiar os processos. Eu perguntei bastante vezes para o senhor Dunga por que isso não tinha acontecido, e agora, antes de entrar no ar, a resposta que ele me deu para não ter enviado a intimação da forma como deveria é que foi deixado claro na autuação que eles podem ter acesso às acusações no clube. Queremos evitar mais vazamentos, pois o Corinthians ultimamente está sendo pautado na mídia. Foi o que ele me disse. Não é o que diz o regimento. Eu entendo até que, de fato, as pessoas têm direito a ter um sigilo das suas defesas ou do que estão sendo acusados em processo administrativo, mas o texto do regimento interno do Corinthians diz que a intimação precisa conter cópia do processo e sobre o que as pessoas precisam de se defender. Eu tenho aqui cópia das autuações, como ele chamou, ou de algumas das intimações que foram feitas. E aí, o que pede, na verdade, é para... vou ler aqui. Na qualidade de presidente do Conselho da Comissão de Ética do Corinthians, venho notificá-lo do procedimento disciplinar 3 de 2024, dos fatos constantes em parecer formulado na Comissão de Justiça, do qual Vossa Senhoria figura como representado de denúncia. Ponto. Poderá Vossa Senhoria juntar provas e indicar elementos de prova de que dispuser. Ainda aproveito para intimá-lo a apresentar no prazo de 10 dias, mas não diz úteis nem nada.
defesa preliminar. Então, assim, se eu te acuso de alguma coisa, eu preciso dizer do que você tem que se defender, ou vão se defender do quê? Então, há nesse momento um temor naquele movimento reconstrução, e Lívia, de que essa demora, primeiro para levar para a comissão de ética, depois para a comissão de ética intimar, e agora intimando sem todas as informações, isso só transforma numa cortina de fumaça que seria uma resposta a esse movimento de reconstrução, que deu a primeira entrevista coletiva, que falou a respeito. E, de fato, é muito estranho, porque há pessoas que são, entre esses 7, há pessoas que estão na atual gestão ainda, como é o caso do Marcelo Mariano, como é o caso do Augusto Melo, mas há ex-dirigentes do Corinthians que foram tirados dessa diretoria, segundo o presidente, inclusive, porque não estavam de acordo com o que ele esperava. Então, na teoria, você está impedindo que o Corinthians julgue pessoas que estavam ou estão lá dentro e que precisam saber o que elas fizeram. Então, a gente também quer saber o que elas fizeram no clube. Mas a cortina de fumaça protege todo mundo, só não protege o clube, certo, Lívia? Marília, é isso mesmo. E, inclusive, esse temor ele já passou a ser um ponto debatido nessas reuniões. Né? Essas reuniões que estão acontecendo desse movimento Reconstrução SCCP, essas reuniões elas já começam a apresentar um caráter um pouco amedrontado diante desses últimos desdobramentos e o que eles entendem como uma manobra do Romeu Thuma Júnior e bem, né, ali dos membros do conselho que estão trabalhando nesse caso administrativo para que isso não se realmente concretize num processo de impeachment e etc. Eles entendem que isso é ruim, que faz com que o Corinthians continue sangrando, né? E que a única forma de resolver a situação seria, de fato, destituindo o Augusto Melo e tirando também esses outros diretores que seguem no clube. Mas tem um ponto importante que você abordou sobre essas intimações, que, de fato, eu fui tentar dar uma assuntada ali com conselheiros, entender essa situação toda, e que eles falam que isso não é uma quebra do regimento, mas uma opção que ela pode ser adotada em medidas mais extremas, principalmente quando se tem esse medo de vazamento e essa questão da mídia. Então, assim, se nem eles, que são os conselheiros de dentro do clube, que estão ali também fazendo seu papel de fiscalização, estão muito preocupados com essa questão da intimação, então talvez a gente esteja criando de fato aqui toda uma celeuma e etc., o que não é, na minha visão, algo que esteja acontecendo. De fato, faz muito sentido a gente tentar entender que as pessoas estão sendo acusadas e pelo que elas precisam se defender. Né? Não existe uma acusação de tudo, né? O Corinthians está na zona de rebaixamento, é por isso que eu estou sendo acusado. Então, de fato, nem os próprios intimados aí estão sabendo do que se trata. Eu acho que uma das críticas, Lívia, agradecendo a sua participação, que se faz na atual gestão, é que outras gestões não foram feitos processos parecidos, o que está erradíssimo, porque essas pessoas que hoje estão na situação, elas tinham que ter feito esse movimento quando da oposição. O fato de pessoas da oposição de hoje não serem dignas da nossa saudade não tira da atual situação o fato de elas terem se omitido durante 114 anos, praticamente, de se posicionarem sobre todos os desmandos que aconteceram no Corinthians até o final do ano passado. Esse processo aberto com 90 assinaturas, ele não pode ser aberto por 90 assinaturas de jornalistas. Eles precisam ser abertos por assinaturas de conselheiros. E esses conselheiros que hoje reclamam de estarem sendo investigados, nunca juntaram assinatura nenhuma. Eu gostaria de saber onde eles estavam nos últimos 114 anos, que nunca eles se indignaram com nada, mas agora estão indignados. A questão é que, assim, falta corintiano no Corinthians. Na minha opinião, esse é o principal problema. Deveriam ser todos investigados para ver que time eles torcem, porque não é possível que nem situação, nem oposição torçam para o Corinthians. Não é possível. Realmente não é possível. Lívia, Marília, seguimos nessa nossa inglória luta. Uma última observação sobre o que você falou. Os conselheiros vão ter mais reuniões. Inclusive, tem uma reunião marcada do União dos Vitalícios para essa quinta-feira, que eles ainda não atualizaram as informações dos bastidores de onde que vai ser e como que vai acontecer, porque ela era uma reunião para falar sobre esse processo que está correndo aí
tramitando no Conselho de Ética. Não sei se a contratação do Memphis Depay, se essas boas notícias aí de contratação e reforços muda alguma coisa, e a gente traz aqui qualquer atualização. Pois é, eu tenho um post aí que eu coloquei agora para o Marinho, para a gente mudar de assunto para o Andrei, que vai participar com a gente também, que é o primeiro post do Corinthians na nova rede social, o Blue Sky. E o primeiro post dele é com um gesto muito típico do Memphis, ainda sem o anúncio oficial, mas como a Fiel pediu e nós ouvimos, o tamo na área tem duplo sentido, o sentido de que o Memphis passou nos exames médicos lá na Holanda, feitos pelo seu médico particular, e o fato do Corinthians ter criado aí numa nova rede social. Obrigada, Lívia. Falamos mais depois sobre Carrilho, sobre todos. Se vai vir o lateral que fez um jogo nos últimos. Até eu joguei mais que ele com os meus filhos, um jogo nos últimos 3 anos. Se vai vir mais gente. Obrigada. Obrigada, Marília. Um beijo, viu? Mais atualizações, inclusive a assinatura do Depay com o Corinthians. Na home do UOL aí também, todas as novidades. Estamos no All Sport. Abraço. Cliquem, por favor, e leiam mais a respeito. A gente tem um Andrei daqui a pouquinho. Queria saber se vocês têm alguma coisa para dizer a respeito, porque esse é um caso inacreditável. Numa semana em que a gente está debatendo, eventualmente, a gente está vendo que não, a possibilidade de um processo jurídico sério no Corinthians para apurar responsabilidades de uma administração até agora cheia de críticas, pelo menos, nada aprovado, a gente está, na verdade, nessa cortina de fumaça falando sobre a chegada do Memphis, do Carrilho, de mais esse ou daquele. Não sei se numa situação parecida, outros ex-dirigentes estão fazendo a mesma coisa, estando sendo acusados de tantas coisas, talvez eles estivessem recebendo mais críticas do que o Augusto está. Ô, Marília, posso falar uma coisa? Eu estou com uma dúvida muito grande, que é a seguinte. Essa questão do Memphis, a Lívia estava falando, né? O Corinthians tem várias caixinhas, né? E essa caixinha do Memphis me deixa muito intrigado, porque o Corinthians deve o Cuiabá, deve o Flamengo, e pagou para um jogador do Flamengo jogar contra o Flamengo, o Hugo. E como que consegue contratar um jogador do valor do Memphis? E o Carrilho também, que está no mundo árabe, então também ganha um salário muito alto. Acho que não a mesma coisa que o Memphis, mas também ganha um salário muito alto. Eu gostaria de saber, porque o Memphis ele vai fazer um contrato com o Corinthians. A obrigação de pagamento é dessa patrocinadora que está sendo investigada, que pode ter suas contas bloqueadas, enfim. É a mesma coisa que eu trabalho numa empresa, a empresa chega para mim, chega para o pessoal todo, gente, vamos ter calma, a empresa está em um momento complicado, a gente pode ter alguns cortes na empresa, e mesmo assim eu vou e compro uma Ferrari. Sabendo do risco, eu vou e compro uma Ferrari. O que aconteceria se daqui 3, 4 meses o Memphis vê que esse gordo salário dele não pinga na conta, né, não jorra, né, porque é muito dinheiro, né, pingo, é jorrar dinheiro. O que aconteceria? Porque eu acho que ele não vai cobrar patrocinadora, né, já que ele está assinando um contrato com o clube, com o Corinthians. Eu estou muito na dúvida de como está sendo feito esse negócio. Estamos, Renan. O que a Lívia falou e que me repercutiu é que essa é uma obrigação contratual. Então, quando o Corinthians assinou com o Esportes da Sorte em julho, substituindo a Vai de Bet depois de todos os problemas, uma das cláusulas do contrato é que deveria existir uma contratação midiática. Acho até para Esportes da Sorte lucrar com essa história, como um presente. E essa situação começou a se prolongar, a arrastar durante a janela, que chegaria até o dia 2 de setembro, né, que era o aniversário do Corinthians. E não aconteceu no aniversário do Corinthians, porque, inclusive, a investigação lá de um outro problema da Esportes da Sorte e da Vai de Bet em Pernambuco estourou. Então, o Corinthians se disse seguro juridicamente para levar à frente uma negociação que tinha sido pedida, né? Não, acertada em contrato com a patrocinadora atual, segundo o novo CEO, o novo diretor financeiro. Eu como comecei aqui, não confio em ninguém. Não confio que a CBF acha que o Dorival está indo bem e não confio que tenha segurança jurídica para isso. Eu fiz a comparação do Augusto agora há pouco, porque se tem uma das coisas gritantes no mau trabalho do Duílio na última gestão, foi o contrato, que pagaria pelo Paulinho, né, que era a volta de um ídolo do Corinthians.
Ah, mas não foi ver onde está o endereço da empresa. Ah, mas a empresa tinha problemas. Mas o capital social da empresa era pequeno. Como é que o Corinthians não viu isso? E agora a gente está vendo o Corinthians, a atual gestão, CEO da patrocinadora preso, contratando mesmo assim. Então, me parece também uma coisa temerária. Pode até ser que dê certo, mas não dá para dizer dessa vez, igual o Duílio chegou a dizer, que não sabia. Agora, até minha filha de 5 anos sabe que tem um problema com a Esporte da Sorte. Então, e a contratação foi feita depois. Posso falar uma coisa? É assim, essa segurança que o Corinthians está falando que tem com a Esporte da Sorte, porque é ela que vai pagar, ela que está no contrato, que ela ia contratar um grande jogador, isso aí é uma história. O Memphis está assinando um contrato com o Corinthians, ele não está assinando um contrato com uma empresa, é o Corinthians. Se a Esporte da Sorte não pagar o Corinthians pode acionar o patrocinador, mas o Memphis, se não receber, vai acionar o Corinthians na FIFA. Porque o contrato dele é com o Corinthians. E para ele, não importa de onde vem o dinheiro, que é o Corinthians tem que pagar o cara. Se a Esporte da Sorte não pagar e o Corinthians não pagar o Memphis, vai dar problema para o Corinthians, sim, e problema pesado. Porque na Europa os caras recebem. Ele não está acostumado a chegar num time e não receber o salário dele. Se isso acontecer 1 mês, 2 meses, vai dar um problemaço para o Corinthians enorme. E a segurança que eles dizem que tem é só em relação à Esporte da Sorte, ao patrocinador, não com o Memphis. Não tá lá, não vai estar no contrato do Memphis, você vai receber daqueles caras lá. Você está assinando comigo, mas não sou eu que vou pagar, tá? Vai ser aqueles caras lá. Não, ele está assinando com o Corinthians e o Corinthians tem que pagar o cara. Né? E vai dar problema se o Corinthians não pagar. Outra coisa, esse negócio de não ter corintiano lá, que eu concordo plenamente com você, eu tô falando desde o Duílio. Desde o Duílio, para mim é assim, quando você ama um lugar, quando você ama uma pessoa, você não vai fazer mal para ela. Quem gosta do Corinthians, quem é corintiano, não iria fazer o que a gestão do Duílio fez e que a do Mussumelo está fazendo. Não iria fazer. Ia pensar no clube, ia pensar no Corinthians. E eles não pensam no Corinthians. Eles pensam em livrar a pele deles numa situação que está explodindo e as críticas, a imprensa está criticando, eles querem livrar a pele deles. Eles não estão pensando no Corinthians. Nem o grupo do Duílio, nem o grupo do Augusto Melo. Então, para mim, isso não é corintiano. Se eu entro como presidente do Corinthians, eu vou trabalhar para o Corinthians. Eu não vou trabalhar contra o Corinthians. O Duílio deu e vendeu a preço de banana diversos jogadores da base que eram jogadores talentosos que podiam evoluir e vender por mais. Isso é trabalhar contra o Corinthians. A folha salarial do Corinthians hoje é enorme porque todo mundo lá ganha de 800 mil para cima. Mesmo jogadores que nem deveriam estar com a camisa do Corinthians. Isso eu estou falando de Coronado, Pedro Raul e tudo mais. E agora vem o Memphis, vai ganhar quase 3 milhões por mês. Ele vai ganhar quase 3 milhões por mês porque o Coronado ganha 2. Se o Coronado não ganhasse 2, o maior salário seria 2 para o Memphis. Mas como já tem um cara que não jogou em nenhum lugar, em seleção nenhuma, que ganha 2, aí você contrata o cara que jogou a Eurocopa agora, que já jogou Copa do Mundo, que é da seleção da Holanda, jogou no Barcelona e tudo mais, você não pode dar 2 milhões para ele, porque um cara que não jogou em nenhum lugar já ganha 2 milhões. Então o salário desse cara vai para 3. Então é isso que o Corinthians está fazendo. Os caras estão destruindo o Corinthians. Se chegar mais um jogador de seleção, de qualquer país, já tem o Memphis que ganha 3, o cara vai ganhar no mínimo 3. Para ser igual ao Memphis. Cara, aí acabou com o clube. Se cada um que for contratado vai ter que ganhar mais que o Coronado, que ganha 2, o clube vai fechar em maio do ano que vem. Marília, nunca vi uma administração tão irresponsável como essa. Tão irresponsável. Está levando o Corinthians para um buraco financeiro. Irresponsável é o mínimo que podemos dizer. Pode aparecer mais coisa aí. Irresponsável. Como jogador, tá, o Memphis até dá uma esperança, mas a contratação, o custo, a improvisação, tudo em cima da hora, é irresponsável, para dizer o mínimo. Pode vir coisa pior aí.
Exatamente. Eu ouvi mais cedo, acho que foi o Arnaldo falando aqui no UOL, que era essa jogada dessa semana era all-in, que o Corinthians estava atrás de um título. Não sei se o Corinthians está atrás de título com essas notícias. Eu acho que o Corinthians está atrás de novas manchetes. As manchetes essa semana em muitos lugares mudaram, mas aqui temos anos de jornalismo, sabemos como isso se chama. A gente vai agora com o Andrei Kampf, que vai me contar e vai contar. Vamos ver se o Renan vai ficar confiante. Qual